Olá, meu irmão, meu amigo. É muito bom estar aqui novamente para refletirmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus sobre as palavras de Emmanuel no livro Pão Nosso, que traz sempre a reflexão do Evangelho, dos ensinamentos do nosso Mestre, dos seus apóstolos. Essa semana, iniciando 2024, já desejo a todos que um ano seja abençoado, de muita luz, de muita paz, que a humanidade encontre o seu entendimento e o seu perdão, se perdoando, fazendo com que lute sim para acabar com a fome e com a miséria, e não mais pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância, pela ganância. Que realmente tenhamos um ano que a verdade, a honestidade, o entendimento prevaleça. E sempre temos a fé de que a humanidade estará sempre evoluindo neste caminho do bem. Antes do tema desta semana, vamos elevar nosso pensamento, Fazer com que nosso coração, nossa mente esteja ao lado dos espíritos superiores, ligados a Deus nosso Pai. Então vamos abraçando com muito carinho o nosso anjo da guarda, esse mentor amigo que nos intui e nos orienta em todos os momentos da nossa vida. Que possamos escutá-lo, e seguir as suas orientações. E com esse anjo vamos elevar nosso pensamento até nossa mãe querida Maria de Nazaré, onde pedimos a ela que nos envolva nos seus braços, crianças espirituais que ainda somos, e que possa nos fortalecer, nos intuir nesse amor incondicional, esse amor de mãe, que possamos aprender a amar os nossos irmãos incondicionalmente. Pedimos a nossa mãe que nos leve até seu Filho Jesus, nosso Mestre, nosso grande exemplo, e agradecemos a Ele por todo o seu exemplo de humildade, fraternidade, seus ensinamentos através do seu Evangelho, que possamos ter o melhor entendimento, colocá-lo em prática e também divulgá-lo como seus discípulos. De mãos dadas com o nosso Mestre e a nossa Mãe, pedimos que nos leve até nosso Pai. E diante de Deus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome, e também por mais essa encarnação, para corrigirmos nossos vícios, nossos defeitos, fortalecer nossas virtudes, para que um dia possamos estar novamente a seu lado. E assim, vamos já ligados a Deus, nosso Pai, a nossa Mãe, a Jesus, a toda a espiritualidade superior. Vamos hoje refletir sobre o capítulo 54 do livro Pão Nosso, com o título Razão dos Apelos. E o nosso irmão, escrito por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, ele nos leva até uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 29, onde está escrito: Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, que razão mandastes chamar-me? Então, essa é uma reflexão de Pedro, em que, nessa passagem, ele foi chamado pelo centurião Cornélio, que era uma pessoa ilustre, de posses, mas de um coração enorme. Ele não negava ajuda às pessoas, fazia suas doações, e também as suas orações. Muito fiel a Deus, muito tem um temor a Deus, como na época era escrito, ou seja, muita fé em Deus, no poder de Deus. E inclusive em passagens anteriores, nesse capítulo 10, em versículos anteriores, conta justamente a passagem em que, depois de Cornélio fazer as orações diárias com a sua família, ligados a Deus, conversando com
bons anjos amigos, né? Um anjo apareceu para ele e orientou para que ele procurasse Simão Pedro, que Simão Pedro teria as palavras certas para trazer ao seu coração, à sua família, e que então ele deveria ir, ou melhor, buscar Simão Pedro, trazê-lo à sua casa para ouvi-lo. E isso mexeu bastante, né, com Cornélio, e ele refletiu e fez cumprir, pediu para que pessoas que trabalhavam para ele fossem lá na casa do Simão Pedro e o convidasse para vir à sua casa. E isso aconteceu. E quando Simão Pedro chegou à casa do Cornélio, se apresentou, ele fez essa pergunta, né? Por que chamar-se? Por que foi chamado, né? E Cornélio então conta a passagem com o anjo, em que o anjo o orientou que o fizesse. E o que a gente, Emmanuel, nos faz pensar a respeito dessa passagem? É que nós, como aprendizes, né, do Evangelho, aprendizes da doutrina espírita, temos muito, né, a entender, compreender, acima de tudo, os ensinamentos de Jesus. Por isso que quanto mais a gente lê as passagens do Evangelho, a gente vai tendo maior entendimento, maior compreensão, sempre a mesma leitura, mesmo texto, com compreensões diferentes, né? Pela riqueza que tem de ensinamento o Evangelho do Mestre Jesus. E como nós caminhamos passo a passo. Então, a cada passo, temos a condição de ter um melhor entendimento, maior abrangência desses ensinamentos. E muitas vezes nós, como aprendizes, a gente precisa refletir, a princípio, a que espíritos nós estamos invocando. Assim como Cornélio invocou o Simão Pedro, mas ele tinha méritos, né? Ele era uma pessoa realmente um espírito encarnado, evoluído no sentido de fazer o bem, de fazer a caridade, de ter a oração na sua família, a oração no seu lar, no seu coração, dando o exemplo de fazer o bem. E ele teria então condições de inclusive entender as palavras de Simão Pedro, né? Então invocar Simão Pedro era, no caso Cornélio tinha um mérito para isso e a compreensão, né? O nível necessário para entender. Então, muitas vezes a gente precisa pensar nisso, quando a gente invoca um espírito superior, se nós estamos merecendo fazer isso e se nós temos a condição de ouvi-lo, de entendê-lo, né? De compreender as suas palavras. Isso é apenas para que trabalhemos mais no nosso dia a dia, melhorando os nossos sentimentos, né? Transformando os sentimentos negativos em virtudes, melhorando nossas virtudes. E é claro que aqui na Terra não é fácil, mas a busca de melhora já é um grande passo. Então, reforçando isso, né, de nós sermos merecedores, trabalhando o nosso interior e trabalhando em prol do próximo, fazendo a caridade, fazendo algo em prol das pessoas que mais necessitam de ajuda, né? Muitas vezes essas pessoas estão muito próximas dentro da nossa própria casa e muitas vezes a gente não enxerga essa oportunidade. E não evoluindo, não temos contato com os espíritos superiores. Quando a nossa mente não está nessa sintonia, a gente não consegue vê-los, não consegue senti-los, não consegue ouvi-los. Então é uma reflexão bastante importante, né? E para que nós possamos sempre estar ligados à espiritualidade superior, precisamos então estar com pensamentos também positivos
e também com essa vontade interior e a atitude de mudança para melhor, né? Então, esse alerta do Emmanuel é muito interessante, porque ele até fala aqui uma passagem bem interessante. Não se pode afirmar que o impulso se filie à leviandade, entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo, né? Então, nós não podemos ser levianos nas nossas atitudes, né? Então, falar é muito fácil, mas sentir, mentalizar, fazer é realmente o que muda nós moralmente, que nos traz a nossa evolução moral. E com essas melhorias, nós poderemos ser como Cornélio, ou seja, invocar Simão Pedro, invocar espíritos superiores para que eles possam vir trazer a palavra, a orientação, a intuição que tanto necessitamos nessa caminhada evolutiva também para ajudar aos nossos irmãos e a nós mesmos. Então deixo essa passagem tão interessante aqui que Emmanuel nos traz para que possamos refletir. Por que invocamos, aclamamos os nossos irmãos do plano espiritual? Seremos sempre gratos por tudo que eles fazem por nós. Isso é também muito importante, trabalharmos essa gratidão, trabalharmos a nossa aceitação e o nosso perdão, né? Saber nos perdoarmos aos nossos irmãos, saber pedir perdão, para que a gente possa sempre estar merecedores de ter todo o carinho, o acesso e principalmente, né, perceber tudo que nossos irmãos do plano maior fazem por nós, porque muitas vezes eles estão do nosso lado e a gente não percebe pela falta de sintonia, de a gente não estar com nossos pensamentos elevados, de não estarmos em condições de senti-los, de percebê-los. Então vamos começar o ano com essa mensagem para nos fortalecer, para que possamos também doar as nossas melhores energias, nossas vibrações, para que as nações em conflitos entrem no entendimento, para que os lares em conflitos também encontrem a paz, o respeito, a união tão importante, porque é o caminhar junto que faz crescer, que faz fortalecer nós na caminhada espiritual e na nossa vida eterna que nos espera no nosso futuro. E assim agradeço a todos, que estejamos em paz, em harmonia e com Jesus em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.